Oi, turma do sexto A. Eu sou a professora Elisha, professora de ciências, e hoje nós vamos dar início a um tema que a gente vai falar nas próximas 3 aulas, tá bom? Que são sobre células. Se vocês lembrarem, lá algumas aulas atrás a gente falou sobre origem da vida. E nessa aula de origem da vida a gente falou sobre células. Mas dessa vez a gente vai entrar especificamente falando sobre as células, tá? E na aula de hoje a gente vai retomar o que são células e o que são microscópios. Na próxima aula a gente vai ver sobre diversidade de células, tá bom? E depois, na terceira aula desse segundo bimestre, a gente vai falar sobre tumores e câncer, para a gente compreender o estudo sobre as células, tá? Essa aula de hoje, então, é gravada aqui no YouTube, a próxima aula também, e a terceira aula vai ser por Google Meet, tá? Para vocês conseguirem se programar nas próximas semanas. Aqui é um roteiro da aula, um roteiro do que a gente vai falar nessa aula de hoje, tá bom? Então, a gente vai fazer uma retomada sobre células, a gente viu na aula de evolução, né, como eu estava falando. A gente vai entrar um pouquinho na história da ciência, para a gente saber como que os cientistas chegaram nos estudos sobre células e o que as pessoas sabiam sobre ciências antes da descoberta dos microscópios, tá? E aí a gente vai falar da história dessa descoberta dessas células, o que foi a revolução da microscopia para a humanidade, né? O que mudou depois que a gente descobriu o microscópio e a gente conseguiu enxergar esse mundo invisível. E a gente vai falar sobre então o que são células, especificamente animais e vegetais, nessa aula né, de hoje, e a diferença entre as células dos animais e dos vegetais para as células das bactérias, que são as células procariontes. E por que esses nomes, tá bom? E, por fim, qual é a importância dos estudos sobre células. Tudo isso está no livro didático, tá? Na página 23 até a página 27, como apoio, tá bom? Mas tudo que eu tô falando aqui nessa aula tem no livro, mas algumas coisas não tem. Aí no final, eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa sobre câncer, tumores, para a gente discutir na aula que vai ter por Google Meet no dia 17. Então, dando início à nossa aula, eu questiono para vocês pensarem um pouquinho como que a gente consegue enxergar o mundo microscópio, né? E por que é tão importante a gente estudar o mundo dos micróbios? Qual é a importância para as nossas vidas hoje, agora? E aí, se a gente lembrar de alguns hábitos que a gente tem na nossa casa, né? A gente sempre lava as mãos, a gente sempre lava os alimentos, a gente sempre toma banho. A gente está vivendo no meio de uma pandemia causada por um micro-organismo que a gente não vê a olho nu, a gente só consegue ver através de microscopia. Então, já pensar na importância de estudar esse mundo, né? Por que a gente está aqui agora estudando, né? Será que é só para a gente conseguir passar no bimestre, tirar uma nota boa? Então eu quero que vocês consigam compreender o porquê da gente estudar os micróbios, porquê a gente estudar o mundo microscópio, porquê da gente estudar as células e entender que as células são para além dos micróbios, né? Nós, seres humanos, também somos feitos de células e para a gente entender a nossa qualidade de vida, a gente também precisa entender o que são as células, tá? E aí, entrando um pouquinho da história da ciência, é interessante também vocês voltarem um pouco para a aula de origem da vida, quem quiser, quem se interessar, porque lá também tem uns questionamentos muito interessantes, né? Eu vi que vocês em história estão entrando no Antigo Egito, e lá a humanidade que surgiu na África, né? Vem de África. Lá no Egito já se perguntavam, né? Da onde vêm as coisas? Do que são feitas todas as coisas?
e como nós percebemos as coisas. E a resposta dessas perguntas a gente vai estudar ao longo desse bimestre. Tá? Vai ser muito interessante. A gente vai ver sobre células, a organização da vida e sobre sistema nervoso, tá? Que é como a gente percebe as coisas. Mas na aula de hoje, especificamente, vai ser sobre células e microscopia, né? Então, a humanidade sempre se perguntou de onde vêm as coisas. E os egípcios, eles chegaram à conclusão de que tudo que tem vida, tudo o que tem vida, precisa de um líquido. Lembrando da aula de física da semana passada, né? Da matéria, né? Dos estados da matéria, né? E aí, um dos estados da matéria é o líquido. Então, que líquido é esse? A gente está falando de água, tá? Tudo que é vida precisa de água. Tudo que é vida possui partículas elementares. E tudo que é vida precisa de energia. Seja a energia do sol, no caso dos vegetais, seja a energia que a gente consegue através da ingestão de vegetais ou de outros animais. E 5.000 anos depois, algumas pessoas na Europa conseguiram decifrar essa filosofia, esse pensamento dos egípcios com relação ao mundo. Então a ciência, pessoal, é sempre feita de perguntas, tá? Quando a gente se pergunta de onde vêm as coisas, a gente está começando a fazer ciência. E aí quando a gente faz ciência mesmo quando as respostas surgem através de coisas que a gente consegue evidenciar. São as evidências. E eu vou contar um pouquinho para vocês da história, então, do microscópio. Esse rapaz aqui é da família Janssen, lá na Europa, do que hoje é a Bélgica, em 1580. Muito, muito tempo atrás, né, gente? Muito tempo atrás. Mais de 400 anos, quase 500 anos atrás. E essa família, gente, eles fabricavam lentes. Se a gente lembrar, as lentes que os óculos são feitas, as lupas. Eu não sei se vocês já viram alguma lupa, tem aí na casa de vocês. Daí essa família criou algo parecido com um telescópio. Eles conseguiam olhar o céu um pouco mais de pertinho. Só que quando eles apontavam para baixo, para alguma coisa que estava ali, naquele ambiente, em cima da mesa, ou até mesmo nas mãos, né? Eles conseguiam enxergar coisas que não se veem a olho nu. O que é enxergar a olho nu? É enxergar com os próprios olhos, sem a ajuda de nenhuma lente. E essa lente que ele criou, que está aqui representado por esse desenho, conseguia fazer uma ampliação, dar um zoom de até 100 vezes. Então ele conseguia ver coisas muito pequenas, muito mesmo. Só que ele não se interessava muito por isso. Aí o Robert Hooke, em torno do ano de 1670, mais ou menos, quando ele já era adulto, ele sofisticou esse microscópio, porque ele colocou luz, né? Com a ajuda de uma luz, para ele enxergar melhor, que ele conseguiu ampliar as imagens, mas ampliar as imagens de uma forma mais nítida. Ele começou a desenhar esse mundo microscópio, porque ele tinha muito interesse na área das ciências. Então aqui a gente tem alguns desenhos que ele fez, ó. Uma pulga, ele desenhou a anatomia da pulga. Outros insetos, ó, aqui tá vendo uma perna de uma barata. Algumas traças. Vários tipos de insetos que a gente não consegue ver. A gente vê o olho nu, a gente sabe que tá ali, mas a gente não consegue enxergar com detalhes. E esse cara também, ele sofisticou esse microscópio, né? Mas foi outro cientista que conseguiu descrever certas estruturas que ele percebia que era comum a muitos organismos. Então ele pegava algumas árvores, algumas folhas e alguns insetos e percebiam que todos eles tinham
esses pequenos buraquinhos, que parece até uma célula, né? Pequenos quadradinhos que ele chamou de células. Ele deu esse nome, sem saber exatamente o que significava. E aí, depois de algumas centenas de anos, uns 300, quase 300 anos, os cientistas conseguiram desenvolver ferramentas melhores. Então, conseguiram sofisticar melhor os microscópios. E criou o microscópio óptico. Se a gente estivesse presencialmente, eu ia levar vocês lá na universidade para vocês verem através de um microscópio. É muito legal. Eu já trabalhei muito através de microscópio. E tá vendo esse rapaz aqui, ó? Olha o tamanho desse microscópio. É um microscópio bem didático. A gente consegue ver bastante coisa, mas tem uns microscópios que são bem maiores que esses. Eu já estudei em alguns que eram 3 vezes maior do que esses, tá? E o microscópio revolucionou o estudo da vida. Assim também como o contato com outras civilizações, porque a Europa, nessa época, era muito atrasada, era uma civilização muito atrasada. Então, quando teve contato com os africanos, com os povos indígenas, eles começaram a ampliar o conceito sobre o que é vida. E a partir do contato com o microscópio, vendo o mundo microscópio, os europeus começaram a perceber que a vida microscópica ela é muito importante para a vida macroscópica, para a vida que a gente tem aqui que é grandona, tipo a gente, os outros animais, as plantas. Então, para a gente compreender a forma como a gente controla a vida, a gente precisa saber o que são células. Porque a partir do estudo das células, a gente consegue controlar a vida das plantas, dos animais, dos micróbios, controlar as doenças e controlar outras coisas que a gente faz, né, para além das doenças, como o transplante de órgãos, entre outras coisas. E agora eu vou passar uns vídeos para vocês verem através do microscópio, tá? A partir daqui, pessoal, a gente tá vendo uma gota de sangue que foi colocada em uma lâmina, colocada no microscópio e ampliada cerca de 400 vezes, tá? Então, essas são as células do sangue. A pessoa tá mexendo no microscópio, por isso que tem essa sensação de que tá passando rápido. Aí agora são as células do esperma, que aí eu passei mais rápido o vídeo, porque o vídeo é muito longo. Mas eu vou deixar depois no final para vocês verem em casa com mais tranquilidade. Tá vendo essas células do esperma? Elas são células que elas só têm mitocôndria. Mitocôndria é a organela responsável por fazer energia. Então, o esperma é uma célula que só tem mitocôndria e material genético para ela conseguir correr bem rapidão. Leucócitos são células de defesa. E aí a gente tá vendo um verme que tá atacando um corpo, um organismo.
E os leucócitos estão em volta atacando esse verme. Agora a gente tá vendo ácaros. Os ácaros vivem na poeira, tá? 1 grama de poeira tem cerca de 40 mil ácaros. Eles são responsáveis por causar alergia. Então, os ácaros, eles estão nas roupas, nos cobertores, nos travesseiros, no chão. Em todo lugar da casa tem ácaro. Por isso que é importante manter a casa limpa. Durante o dia, enfim, a semana, né? Tem que se organizar aí, sempre se responsabilizar pela limpeza. Lembrando que a responsabilidade por limpar a casa de quem mora, tá? Não é só das mulheres, não. Protozoários, organismos unicelulares. Isso aí, gente, é uma única célula que a gente tá vendo no microscópio. Ele anda bem rapidão porque ele tem esses cílios. E eles consomem pequenas bactérias e pequenos materiais orgânicos que estão na água, tá? Protozoários, essas células, olha que bonita. E dá pra ver direitinho as organelas aí dentro. Queria muito que a gente tivesse presencialmente para mostrar no microscópio para vocês. Um microscópio óptico como esse consegue ampliar as coisas de 100 até 400 vezes. É bastante coisa, tá? Pensar que, por exemplo, um celular consegue ampliar até 4 vezes ou 16 vezes. Ou uma câmera fotográfica, né, dependendo da resolução, pode ampliar muito mais que isso, mas não consegue ampliar no mundo microscópico. Lembrando que o mundo microscópico é a gente pega 1 centímetro. Se você tiver uma régua aí perto de você, pega 1 centímetro. Se você dividir por 10, você vai ter 1 milímetro. Se você pegar esse 1 milímetro e dividir por 1000, você tem os micrômetros. Se você dividir por 1000 novamente, você vai ter os nanômetros. Então, gente, é muito pequeno, a gente não consegue ver isso, né? Existem outros microscópios diferentes desse, que conseguem ampliar em mais de 100 mil vezes. Gente, é muita coisa. Queria muito que a gente estivesse no presencial para vocês verem através dos microscópicos, né? E aqui eu já falei, né, do aumento de até 400 vezes. E as células, geralmente são transparentes, tá? E aí a gente acaba colocando o uso de misturas de substâncias químicas. Ó, lembrar das aulas anteriores, hein? Vocês já sabem o que isso significa. Uso de misturas de substâncias químicas chamadas corantes, que ajuda a dar cor às células e a gente conseguir enxergar melhor, tá? Aqui é a imagem de um microscópio óptico. Então é esse que a gente encontra geralmente nas universidades. Isso aqui é uma glândula salivar, tá bom? Então percebe que aqui tem umas bolsinhas. Aqui dentro tem várias coisinhas transparentes que a tinta não pegou. O corante não pegou. Por quê? Porque é o líquido da nossa saliva. Tudo que tá aqui dentro, ó, é saliva. O que tem cor são as células, que tá em roxo. O que tá em roxo escuro são os núcleos das células. Tá? Então o corante vai corar bem forte o núcleo, que são esses pontinhos, e as células ficam em lilás, tá? Existem outros microscópios que ampliam muito mais, deixam muito maior essas células. Mas desse, no caso, amplia só até esse tamanho, tá? Isso aqui é um corte feito na glândula salivar de algum animal, tá? Porque nós seres humanos, fazemos parte do grande grupo de animais, que são os mamíferos, tá? Nós somos da família dos mamíferos. Então, todos os mamíferos possuem glândula salivar. Então, não necessariamente a gente precisa cortar a glândula salivar de uma pessoa. A gente pode cortar de um animal que morreu, assim, um gato, um cachorro, tá bom? Uma vaca, um porco. E aí, vocês podem fazer uma pausa e reler a página 26, porque vocês já leram ela para a aula de Origem da Vida, né? Mas para a gente lembrar do que é uma célula, né?
Uma célula é uma unidade básica da vida. Então, tudo que é vida tem célula. Tudo que é vida tem célula, menos os vírus. Tá? Essa é uma discussão que a gente vai fazer depois sobre o que é vida, sendo que os vírus não são células, mas eles são capazes de infectar infectar células, né? Os vírus não são células, mas infectam células e conseguem fazer as células trabalhar para eles. Então, o vírus ele questiona a nossa concepção sobre o que é vida. E aqui nós temos 3 células representadas: uma célula de uma bactéria, uma célula de um vegetal e uma célula de um animal ou de um inseto. Uma célula eucariôtica a gente chama. De protozoário também. Protozoários são seres eucariontes, fungos são seres eucariontes. Então a célula é essa menor estrutura que tem vida. Várias células vegetais juntas vão formar tecidos vegetais e os órgãos dos vegetais, as folhas, os frutos. As bactérias são seres unicelulares, então tem uma única célula. Os vegetais são seres multicelulares, tem várias células. Assim como os animais, os insetos, que são multicelulares, ou protozoários, que são unicelulares, mas todos eles têm célula. Então, célula é a unidade básica da vida. Pensa só, quando a gente vê uma casa sendo construída, um prédio sendo construído, precisa de um bloco. Só que um bloco não faz uma casa, nem um prédio. Precisa de milhares de blocos. É uma analogia legal para a gente pensar que os organismos, eles são um pouco parecidos, né? No caso dos multicelulares. Porque uma célula só é capaz de criar um organismo, como uma bactéria. Mas para criar uma planta, um animal, eu preciso de bilhões de células unidas. A gente vai ver isso mais pra frente. Mas só lembrar que existem 3 diferentes tipos de células. Células de bactérias, células vegetais e células de animais, insetos e protozoários e fungos. Aqui um desenho mais didático, esquemático, né? Bem diferente desse aqui, ó. Vamos pensar que a gente ampliou essa foto e tá vendo bem de pertinho, mas a gente fez um desenho para ficar mais fácil de entender. Então essas são 2 células, uma célula de um animal e a célula de um vegetal, para vocês compreenderem um pouco dessas diferenças. Toda célula vegetal vai ter uma parede celular. Células animais não têm parede celular. A célula vegetal tem uma membrana plasmática. A célula animal também tem uma membrana plasmática. Então, as células dos vegetais elas vão ter uma parede celular que é para proteger e dar estrutura para a célula. Diferente dos animais que têm outras formas de dar estrutura para si. E aqui dentro vocês podem ver que tem várias coisinhas coloridas que a gente chama de organelas, que a gente vai ver mais pra frente. Os vegetais também têm, só que os vegetais têm uma organela, que é o cloroplasto, que os animais não têm. Tá? Então a diferença entre células vegetais e animais é: células vegetais têm parede celular, cloroplasto. Células animais não têm. Tá? São bem diferentes nesse sentido. Aqui a diferença entre as células das bactérias e dos demais organismos, tá? Aqui um organismo representado por uma célula animal. Poderia ser uma célula vegetal também, porque células vegetais são eucariontes. O que é ser eucarionte? É ter um núcleo que protege o material genético. Diferente das células das bactérias, são procariontes. Não tem um núcleo que protege o material genético. O material genético fica solto dentro do citoplasma. O citoplasma é um gel que preenche a célula. Ai, professora, tem muita diferença entre as células. Será que a gente não tem alguma característica básica que representa todas elas? Sim, temos. Temos uma característica básica que representa todas as células. Todas as células possuem membrana plasmática, que é essa coisinha aqui, ó, que fica em volta da célula, é formada de gordura.
tá? É uma gordura que fica em volta da célula, que protege ela e controla o que entra e o que sai. Toda célula tem citoplasma, que é um líquido, lembra da aula de física, estado da matéria, estado líquido. Se congelar, morreu a célula, mas depende da célula. Se for uma célula humana, uma célula de óvulo ou de espermatozoide fica viva. Ela consegue sobreviver. Se for uma célula de bactéria, também, dependendo da espécie, consegue sobreviver. Mas geralmente o citoplasma ele é líquido, tá? Ele é um gel viscoso que preenche a célula. E toda célula possui material genético que controla toda a atividade da célula. Esse material genético é protegido em células eucariontes, através do núcleo. Então, qual é a característica básica de todas as células? Ter membrana plasmática, ter citoplasma e ter material genético. Característica básica de todas elas. Aí o que vai diferenciar? Depende. Se tiver um núcleo, ela é eucarionte. Se tiver parede celular, pode ser vegetal ou pode ser bacteriana. Se tiver parede celular e tiver núcleo, certamente é uma célula vegetal. Se tiver organelas, eucariontes. Se tiver cloroplasto, vegetal. Aí célula animal. Célula animal é bem genérica. Ela tem organelas, tem membrana plasmática, tem núcleo, mas não tem parede celular e nem cloroplasto. Ai, professora, mas é muita coisa para decorar. Não se preocupem, gente. Vocês podem ter um tempo para vocês parar e fazer um resumo no caderno de vocês, tá? Lembrando que todo resumo a gente tem que fazer com as nossas palavras, sem fazer cópia, tá bom? Nem do livro e nem aqui da aula. Então vocês vão parar e escrever com as palavras de vocês, da forma que vocês entenderam, tá bom? Aqui no meu resumo eu coloco que células são as unidades básicas da vida. São as pequenas partes que formam os organismos vivos, desde bactérias e protozoários unicelulares até os vermes, insetos, vegetais e animais multicelulares. E aqui eu esqueci de colocar os fungos, tá? São diferentes. Nem são vegetais e nem são animais. Fungos são fungos. Estudar células é importante para compreender o mundo invisível microscópio, entender doenças, saber o motivo de manter hábitos saudáveis, de higiene, compreender por que existe câncer. A importância é gigantesca. Mas resuminho, né, até o século XIX, os seres humanos não sabiam de onde vinham as doenças e como era a reprodução humana e dos demais animais e vegetais. Não se sabia disso. Né, do século XIX até hoje, o século XXI, que a gente está, o conhecimento sobre células revolucionou a humanidade. Nós começamos a compreender de onde vêm as doenças e assim a gente consegue combater as doenças através dos remédios e das vacinas. A gente também começou a compreender qual que é a reprodução dos vegetais e dos animais. Então a gente teve uma revolução na agricultura, na pecuária e também nos métodos contraceptivos, que é no caso da reprodução humana, né? As mulheres conseguem controlar a reprodução, se assim elas quiserem, através do uso de anticoncepcionais, e homens e mulheres conseguem fazer cirurgia para não ter mais filhos. Então a gente consegue fazer transplante de órgãos, enfim, tem uma série de benefícios do estudo das células que a gente vai ver mais pra frente nas próximas 2 aulas, tá bom? E obrigada para quem chegou até aqui e assistiu essa aula. Eu deixei uma atividade em anexo lá no Google Sala de Aula, já está bem explicadinha, basicamente para vocês fixarem o conhecimento sobre células, fazendo um desenho sobre o que são as células, né? E aí fazendo uma pesquisa, aqui eu consegui projetar pra gente. E aí já fica mais fácil. Eu deixei um texto resumindo um pouco, tá?
sobre a história das células e tudo mais, para ajudar vocês a fazer resumo no caderno. O resumo não é obrigatório, mas eu acho que é importante vocês fazerem o resumo, que é para vocês fixarem o conhecimento, tá bom? E eu passei essa atividade para entregar no dia 17. Vocês têm 2 semanas para fazer. A aula que vem vai ter a aula sim, não vai ter atividade, mas não significa que não vai ter atividade, que não é para vocês fazerem a aula, tá? É para vocês assistirem a aula e fazer o resumo de vocês, porque depois vai ter outra atividade. E aí, se vocês não fizeram o resumo, não prestaram atenção e não conseguiram compreender a matéria, vai ser difícil vocês fazerem essa atividade que vale nota, que vai ser depois do dia 17. Não vai ser no dia 17, vai ser depois. Mas enfim, a atividade número 9, que é da aula de hoje, que é para entregar no dia 17, vocês vão fazer um desenho de uma célula, da forma que vocês quiserem, que eu deixei a representação de duas, mas vocês podem pesquisar na internet uma célula qualquer. Pode ser de célula do cérebro, do olho, da boca, do estômago, do pé, da onde vocês quiserem. Pesquisa e faz um desenho. E vai apontar as estruturas básicas, tá bom? Quais são elas? É onde está o material genético, onde está a membrana plasmática e onde está as organelas, se houver. Tá? Lembra que tem células que não têm organelas. Aí vocês justificam. Ai, professora, eu escolhi essa célula aqui, não tem organela, tá? E aí aponta e explica. Aqui no número 2, eu pedi para vocês explicarem com as palavras de vocês sobre a importância dos estudos das células, tá bom? E aqui no número 3, fazer uma pesquisa sobre o que são tumores. E aí a gente vai discutir no dia 17 o que são tumores. Na aula que vem, do dia 10, a gente vai falar sobre diversidade de células. Então a gente vai ver um monte de células diferentes e o que elas compõem o quê? Cada coisa, né? Os órgãos e os tecidos dos corpos, dos animais, das plantas e dos fungos, tá bom? Vai ser uma aula bem legal, não percam. Obrigada por ter chegado até aqui, gente. E bom estudo para vocês. Lembrando que toda semana, se fosse presencial, a gente teria 3 aulas. Então seriam 3 horas de aula. Então façam essa aula de hoje conforme vocês forem tendo tempo, forem pausando para fazer resumo e dar uma respirada. Não precisa assistir de uma vez, tá bom? Beijos.